queria te convidar a pensar sobre qual o maior legado de um pastor pode deixar para a sua congregação. Já pensou sobre qual é o maior benefício que o ministro do Evangelho pode produzir uma igreja durante todo o seu ministério? Qual é o maior benefício? Talvez alguns se aventurariam a responder essas perguntas, alegando que seria deixar um prédio grande, bem acabado, muito bonito, ao término da sua vida para a igreja. Então, ele, pastor, fez muitas reformas e avançou com o terreno. Talvez outros creem que seria multiplicado a beleza da igreja. Então, olha, pastor, bem sucedido ele tem que chegar e quando ele sair ou morrer, ele tem que multiplicar no mínimo umas 5 vezes a beleza da igreja. Esse é o maior legado que ele pode deixar na igreja grande. Talvez alguns outros responderiam que seria estruturar muito bem cada departamento, cada ministério, e deixar talvez um caixa no azul. O pastor ele tem que cuidar bem dessas áreas, enfim. Há tantas outras respostas que você poderia imaginar, mas mesmo que essas coisas sejam boas, são desejáveis para qualquer pastor, todas elas, será que não há um caminho mais excelente? Será que não há algo mais confuso? Não haveria na Bíblia uma orientação clara sobre como é que o pastor deveria conduzir o seu ministério, principalmente qual é o maior benefício que ele pode produzir no seio da igreja durante toda a sua jornada? A resposta está nessa frase que nós vamos estudar hoje. Esse texto, Paulo discorre a Timóteo. Timóteo era pastor da igreja em Éfeso. Primeiro, sobre qual deveria ser a sua maior ênfase na vida ministerial. Então, isso vai do versículo 7, parte B, até o versículo 11. E segundo, ele dá exemplos práticos de como isso poderia ser praticado. Então, versículos 12 até o capítulo 5, verso 2. Vamos olhar então primeiro para o convite. Um convite ao exercício da piedade. Um convite ao exercício da piedade. Versículos 7, B até o 11. Exercita-te na piedade, pois o exercício físico é proveitoso para pouca coisa, mas a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem a promessa da vida presente e da futura. Essa palavra é digna de crédito de toda a aceitação, pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, no Salvador de todos os homens, especialmente que creem. Dos que creem, ordenam e ensinam essas coisas. Antes de nós olharmos os detalhes desse trecho, Paulo faz um convite a Timóteo a ele exercitar a piedade. Nós precisamos lembrar tudo que a gente já viu até agora, nos últimos domingos. O apóstolo Paulo foi o fundador da igreja, mas por vontade de Deus ele teve que sair daquela cidade e ele teve que deixar Timóteo. Ele pediu para Timóteo, que era discípulo de Paulo, que ele ficasse aqui, pastoreasse os crentes daquela cidade. E o trabalho de Timóteo deveria ser uma tarefa muito difícil aí. Não era fácil de realizar. Isso porque antes de se despedir dos líderes da igreja de Éfeso, alguns anos atrás, Paulo advertiu eles da seguinte maneira: em Atos capítulo 20, ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no nosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair discípulos para si. Atos 20, versículos 29 e 30. E Paulo está dizendo que falsos mestres iriam se levantar contra a igreja para desviar a igreja do caminho correto, inclusive homens dentro da própria liderança. Quando Timóteo assumiu aquela igreja, os temores de Paulo já se cumpriram. Capítulo 1, versículo 3 dessa carta, onde os seus olhos aí, no capítulo 1, verso 3,
Paulo disse assim: conforme te pedi, quando partir para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertir alguns de que não ensinem outra doutrina. Isso significa que os falsos mestres já estavam na igreja, eles já estavam ensinando doutrinas heréticas e coisas diferentes do Evangelho. E sabe o que Timóteo deveria fazer? A palavra é advertir. Ele deveria admoestar esses homens. A ideia é de dar uma ordem a eles, para que eles parassem de ensinar aquelas heresias. Mas a pergunta é: quem era Timóteo? Timóteo era um jovem mestiço. Timóteo era filho de uma mulher judia e de um pai grego. E em Atos 16 nós vemos isso. A avó e a mãe de Timóteo foram as responsáveis por transmitir o evangelho a ele desde a sua infância. Portanto, quando Paulo encontra Timóteo na sua cidade, numa daquelas suas viagens missionárias, Timóteo já era um crente no Senhor Jesus. E ele já tinha um bom testemunho da comunidade. Atos 16 nos mostra isso. E como todo bom caça-talentos, Paulo era muito esperto. Quando ele via alguém especial, ele já mirava nessa pessoa, e Paulo não poderia perder a oportunidade de comissionar aquele jovem promissor, para ser um dos seus companheiros de ministério. E Paulo chama Timóteo para suas viagens. Então esse é o cenário no qual nós encontramos Timóteo no capítulo 4 dessa carta. Em primeiro lugar, nós vemos que a igreja em Éfeso já tem uma liderança formada. Mas agora ela tem um novo pastor, e esse novo pastor é encarregado de colocar algumas questões muito importantes na igreja em ordem, principalmente a respeito do ensino que estava sendo disseminado por ali. Em segundo lugar, nós sabemos que alguns líderes já estabelecidos na igreja, eles estavam ensinando doutrinas erradas, contrárias ao evangelho. Eram homens influentes, eram homens eloquentes, homens que sabiam convencer o povo com as suas palavras. E o pior de tudo é que esses homens já estavam convencendo muitos dos homens e mulheres daquela igreja, principalmente os mais velhos, principalmente aqueles de muito tempo de conversão. Em terceiro lugar, nós temos a pessoa de Timóteo. Timóteo é um pastor jovem, mas que apesar da sua idade não era inexperiente. Esse jovem havia aprendido aos pés do grande pregador, do grande evangelista, do grande apóstolo e pastor Paulo. Então Timóteo, ele não era alguém cru, alguém despreparado. Ele sabia trabalhar no ministério. Ele sabia o que deveria ser feito, mas ele tinha pela frente uma grande tarefa que demandava muita coragem e muita persistência. E aí é que nós chegamos no capítulo 4. Na última mensagem, do versículo 1 até o versículo 7, a primeira parte, nós vimos que Paulo deixou bem claro para Timóteo que Deus já tinha previsto que nos últimos tempos pessoas de dentro da igreja se desviariam da fé, dando ouvidos aos falsos mestres. Ele disse isso dos versículos 1 até versículo 5. Então não era para Timóteo se assustar com essa realidade. A realidade de que as pessoas estavam saindo da igreja, as pessoas estavam dentro da igreja, mas namorando falsos ensinos. Timóteo, o Espírito já afirma isso. Isso tende a acontecer, e isso vai acontecer. Pelo contrário, ele diz no verso 6, que Timóteo deveria combater o falso ensino desses hereges, primeiro, pregando a sã doutrina ao povo, e segundo, evitando o falso ensino. Olha o que os versículos 6 e a primeira parte do 7 nos dizem. Ensinando essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e insensatas. Algumas versões dizem de velhas caducas. Você tem essa versão? Por quê? Porque provavelmente esses ensinos eram ensinos que os mais velhos já estavam aprendendo e ensinando na igreja. Então, o que nós lemos na continuação dessa passagem ainda são orientações de como Timóteo deveria combater os falsos mestres na igreja em Éfeso, bem como o falso ensino deles. Então, o versículo 7 continua dizendo que ao invés dele gastar o seu tempo com fábulas profanas e insensatas, que nada mais eram do que invencionices teológicas, coisas falsas, doutrinas falsas, tiradas da cabeça de pessoas caducas, Timóteo, ao invés de dar ouvido a essas coisas, deveria, o texto diz, se exercitar
na piedade. Como de costume, Paulo usa aqui uma das imagens e linguagens favoritas dele. Ele usa a metáfora de um atleta. Porque o termo se exercitar expressa aquele trabalho difícil de treinamento e disciplina que um esportista tem de se submeter para enfrentar uma competição de alto nível. Então, era isso que Timóteo deveria fazer. Timóteo, você deve se autodisciplinar. Você deve diariamente, com todas as suas forças, trabalhar para desenvolver na sua vida a piedade. E aqui o significado de piedade é interessantíssimo. Porque essa palavra aparece 15 vezes em todo o Novo Testamento, sendo que de todas essas aparições, 13 são lidas só nos escritos de Paulo. E dessas 13 vezes que Paulo citou esse termo, 9 são encontradas só em 1 Timóteo. É mais do que a metade. Então é uma palavra muito importante para o argumento de Paulo nessa carta. Literalmente, piedade significa reverência, respeito. Então, o maior objetivo da piedade é promover nos homens e nas mulheres de Deus o verdadeiro temor a Deus. É isso que a piedade faz. Em 1 Timóteo 3,16, foi um dos textos que nós já estudamos, Paulo disse sobre a base do mistério da piedade, ou o mistério da fé. É a obra salvífica de Cristo. Então, na sua encarnação, na sua crucificação, na sua ressurreição, na sua ascensão e na sua glorificação, nós temos a base, o pilar da vida piedosa. Então, piedade não é só um conjunto de crenças corretas a respeito de Jesus Cristo, mas é o resultado dessas verdades sendo aplicadas na vida de uma pessoa. Em outras palavras, em termos bem simples, a piedade é consequência da seguinte equação: crença correta mais prática correta. Crença correta mais prática correta. É a isso que Timóteo deveria se dedicar. A pergunta é por que ele deveria se dedicar a essas coisas? O versículo 8 explica: por causa da durabilidade dos efeitos da piedade. Paulo explica, olha, o exercício físico, o treino do corpo é proveitoso para pouca coisa. Muitas pessoas amam esse versículo, porque usam esse versículo para dizer que não precisam se exercitar tanto e nem cuidar da sua saúde física. Principalmente, eu ouço isso de pastores. Olha, o exercício físico é de pouco proveito e tal. Mas acontece que não é isso que Paulo está defendendo aqui. Porque o pouco proveito ao que Paulo se refere não é o mesmo que dizer que esse algo serve para quase nada. A expressão que Paulo usa aqui, na verdade, ela tem outro sentido, ela tem um sentido temporal. O que isso significa? Seria como dizer assim, olha, o exercício físico é útil apenas por um pouco período, por tempo limitado, por um pouco prazo, enquanto ainda nós estamos vivos nessa terra. Então, o exercício físico, sim, é algo valoroso, é algo almejável para todos nós, enquanto nós estamos vivos. Mas, diz Paulo no versículo 8, a piedade é proveitosa para todas as coisas. A piedade é proveitosa de modo completo. E por que ele diz? Porque ela promete dar vida, não só na era presente, como também na era futura. Em outras palavras, exercitar o seu corpo vai ser algo muito útil para você. Com certeza será, mas só enquanto você viver nesse corpo terreno durante a sua existência nessa terra. Mas, se exercitar na piedade, vai ser produtivo não só nessa vida, como na eternidade. Buscar ser igual a Jesus te abençoa tanto nesse mundo, quanto no mundo vindouro. É por isso que no verso 9, Paulo afirma que o que ele acabou de dizer é a mais pura verdade. E por isso é algo merecedor de toda confiança. Não só isso, mas ele diz, é digno de ser aceito, de ser aprovado por todos os crentes. E no verso 10, ele diz que essa era a base que sustentava o seu ministério como apóstolo. Ele diz, é pela piedade que eu trabalho, que eu luto, uma vez que eu creio no Deus vivo, aquele que promete e aquele que cumpre o que promete. E perceba uma coisa no final do versículo 10.
Esse Deus vivo, Paulo chama de o Salvador de todos os homens. Será que com essa frase Paulo está querendo dizer que Deus irá no final dos tempos salvar todos os seres humanos? Essa é uma doutrina ensinada pelo universalismo, que defende que no final todos serão salvos, sejam aqueles que creram em Jesus, sejam aqueles que não creram em Jesus. Então você está na igreja à toa, porque você deveria estar curtindo o seu pecado, porque no final vai todo mundo para o céu mesmo. É óbvio que Paulo não está ensinando isso, porque ainda no versículo 10 ele termina e diz que Deus é o Salvador, especialmente dos que creem. A ideia de especialmente aqui é a mesma de principalmente, ou seja, Deus salva particularmente aqueles que creem no mistério da piedade, aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, por que Paulo diz que Deus é Salvador de todos os homens? Porque pense aqui, o falso ensino daqueles falsos mestres em Éfeso, eles defendiam que só algumas pessoas poderiam ser salvas. Pessoas que guardavam as regras deles, pessoas que tinham conhecimento oculto, que nem todo mundo poderia ter, quando eles subiam nos montes, quando eles viam, tinham visões, quando eles sonhavam com anjos, e eles diziam, só quem tem esse tipo de conhecimento e experiência é que pode ser salvo. Mas aqui Paulo deixa bem claro, olha, não é assim. Deus salva qualquer tipo de pessoa, seja essa pessoa religiosa ou não, se ela crer em Jesus, ela será salva. E ela não precisa mais guardar nenhum tipo de regra a mais para que isso aconteça. Por isso, no verso 11, Paulo encoraja Timóteo, ordene e ensine essas coisas. Que coisas, Paulo? Todas as coisas que Paulo disse até aqui. Primeiro, que cada membro da igreja deve cuidar do seu corpo físico. Segundo, mas principalmente deve dar atenção ao ensino da doutrina de Cristo. E terceiro, deve dar atenção à prática dessa doutrina. Esse deveria ser o alvo do ministério de ensino de Timóteo em Éfeso. E queridos, essa passagem nos ensina algo muito precioso. Eu vou até tomar água para tomar fôlego aqui. Se prepare. O que esses versículos nos ensinam é que todos nós, sejam pastores, presbíteros, diáconos, homens, mulheres, jovens, idosos, crianças, todos nós, todos os crentes em Jesus, devemos nos exercitar na piedade, que é a doutrina de Cristo vivida em nós. Ao invés de nos concentrarmos em ensinos humanos, ensinos falsos, que não são capazes de nos conduzir à verdadeira santidade. O que isso significa? Que se você gastar o seu tempo criando ou seguindo regras que a Bíblia nunca estabeleceu, ou dando ouvidos aos falsos mestres, ao invés de estudar sobre a obra de Cristo, ao invés de se aplicar naquilo que Cristo quer que a sua vida tenha, de aplicar a palavra de Deus na sua vida, você nunca vai alcançar a verdadeira santificação. Vai ser um trabalho e uma vida religiosa inúteis. Você vai gastar do seu tempo, obedecer um monte de regras, mas nunca vai ver a santificação de fato. Então, de maneira prática, nós precisamos reconhecer, com base nesse texto, que há sim alguns rigores físicos que são úteis para o cuidado do nosso corpo durante a nossa vida nessa terra. Como, por exemplo, há coisas boas no exercício físico. Há vantagem em você se abster de alguns tipos de comida ou de bebida. Você ganha alguma vantagem em praticar atividades ou rotinas saudáveis, abandonar aquelas que são prejudiciais à saúde, fazer algum tipo de treinamento que condicione o seu corpo para manter ele saudável. Na verdade, nós não só devemos reconhecer que essas coisas são boas, como nós devemos também nos dedicar ao exercício físico. Nós não podemos negligenciar essa área da vida. A ordem de Paulo não é para que nós escolhamos um em detrimento do outro. Olha, quem aqui prefere ficar com o exercício físico? Alguns. Quem prefere ficar com a piedade? Eu prefiro a piedade porque não vai me exigir muito. Paulo não está dizendo, olha, você tem que escolher um dos dois. Ele diz, Deus espera que você pratique os dois.
Que você cuide do seu corpo, mas que você cuide também da sua vida piedosa. Nós devemos nos arrepender, eu digo com propriedade de causa, como aqueles que têm uma barriguinha a mais. Esse texto me quebrou bastante durante a semana. Nós devemos nos arrepender de um estilo de vida sedentário, prejudicial à nossa saúde. Porque se certas comidas nos fazem mal, nós devemos nos abster delas. Se o nosso médico diz para nós, olha, você precisa caminhar. Se ele diz, você precisa dormir mais. Você precisa comer menos gordura, comer menos açúcar. Nós devemos fazer isso. Nós devemos cuidar do nosso corpo. Todo cristão deveria cuidar e com muito carinho do seu próprio corpo. Porque um dia nós vamos prestar contas a Deus pela maneira com que temos cuidado e administrado o corpo que Ele nos deu. Mas ao mesmo tempo, nós temos de nos exercitar na piedade. Foi para isso que nós somos salvos. E é para isso que nós servimos no ministério. Deus nos salvou para que fôssemos santos, como Ele é santo. Por essa razão, nós não podemos valorizar demais apenas só o exercício físico, o exercício do corpo, em detrimento do desenvolvimento espiritual. Porque é importante ouvir isso, porque hoje há muitos crentes, não poucos, e não só jovens, principalmente adultos e até idosos, que se envolvem tanto com a academia, se envolvem tanto com o futebol, com esportes radicais, com dietas, com zumba, com danças e tantas outras coisas. Não que essas coisas sejam erradas, são boas e úteis, mas que acabam deixando o seu crescimento espiritual de lado e fazem só essas coisas. Então, se gasta mais tempo cuidando do seu corpo do que cuidando da sua alma, se você faz isso, você está valorizando as coisas erradas. Você deveria sim cuidar do seu corpo, mas o cuidado do seu corpo não deveria atrapalhar você de conhecer mais a Cristo e viver como Cristo vive. Isso não quer dizer então que você deva parar de frequentar a academia ou de jogar aquele futebol com os amigos, mas que você deveria praticar essas coisas numa outra hora que não aquela hora em que você poderia estar buscando a Deus. Você sabe muito bem o horário de cultos dominicais, o horário das aulas de EBD, o momento de reunião de oração, e até mesmo momentos de devocionais com a sua família, que você negligencia porque você só está com os amigos ou com as amigas do exercício. É preciso manter equilíbrio no cuidado com o corpo e com a alma. E nós devemos fazer isso, segundo Paulo, não só porque nós gostamos. Alguns gostam muito. Se eu pedisse para levantar a mão aqui, eu vejo alguns olhinhos que diriam, eu amo cuidar da dieta. Eu amo fazer exercício. Há pessoas que amam, há pessoas que odeiam essas coisas. Nós deveríamos fazer não só porque nós amamos, ou porque nós gostamos um pouco mais de boa alimentação, ou de exercícios físicos, ou até mesmo, outras pessoas diriam, eu amo estudos teológicos. Se for para estudar teologia, me chama, hein? Agora, se for para fazer uma caminhada, sai para lá, não é comigo. Eu e o Abner temos feito caminhada com estudo teológico, né, Abner? Não tem como fugir. Mas tem pessoas que digam, eu prefiro o estudo teológico, eu prefiro a prática da palavra de Deus. Mas nós não devemos fazer essas duas coisas porque nós gostamos delas, mas por obediência a Deus. Deus nos manda cuidar dessas duas áreas. Por isso Paulo disse que isso deveria ser ordenado por Timóteo à igreja. É o que Deus espera que nós façamos. E é o que Ele também espera que seja ensinado no púlpito. Timóteo, cuide do seu corpo, mas também, e especialmente, cuide da sua vida piedosa. Isso é para todos nós. Essa deve ser a maior ênfase do ensino de um pastor no seu ministério. O exercício da piedade. Essa é a primeira parte do nosso sermão. A segunda parte, nós então vamos para os exemplos do exercício da piedade no ministério pastoral. Como então se exercita na piedade de maneira prática? Como eu posso fazer isso? Versículos 12 até o capítulo 5, verso 2, nós vemos isso. Nós vamos lendo à medida que fomos avançando, tá? É um texto um pouco mais comprido. Então, apesar dessas palavras aqui que nós vamos ler, e talvez você já esteja fazendo assim, olha, isso aí é para pastor. Isso aqui Paulo está falando com Timóteo,
Então, no máximo, chega nos presbíteros, eles que se virem. Isso é para eles. Eu não sou pastor, eu sou ovelha, então esse negócio não é para mim. Sim, o texto foi escrito para um pastor e serve para os líderes em geral, mas nós também vamos perceber que um membro de igreja pode se beneficiar e muito do que esses versículos ensinam. Então, eu quero te desafiar a, enquanto nós formos lendo esse texto e estudando ele, que você pense em como ele é prático para a sua vida. Como isso aqui se aplica na minha vida, no contexto em que eu estou, no tipo de função que eu tenho diante de Deus. Ao todo, nós vamos perceber que Paulo dá a Timóteo, no mínimo, 6 exemplos práticos de como ele poderia exercer e incentivar a piedade na vida da igreja. Primeiro exemplo de se exercitar na piedade é justamente ser um exemplo aos fiéis. Ser um exemplo aos fiéis. Olha o versículo 12, o que nos diz. Ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Seja um exemplo aos fiéis, Timóteo. A primeira frase desse versículo parece não ter sido dedicada a Timóteo, porque não faz muito sentido, né? Você é um jovem e alguém chega para você e diz que as pessoas não te desprezem, jovem. Pô, então por que você não diz isso para as pessoas? O que eu posso fazer para que elas não me desprezem? O que a gente está lendo aqui? As cartas do Novo Testamento, elas eram endereçadas aos pastores das igrejas, mas elas eram lidas diante de toda a igreja. Provavelmente Timóteo ia ler essa carta. Então ele ia ler lá no versículo 12. Timóteo, ninguém te despreze por causa da sua juventude. Vocês estão ouvindo? Provavelmente era isso que ele iria fazer. Mas o termo jovem, aqui citado, então tem uma parte que é para a igreja, mas tem outra parte que é para ele. A gente vai ver já a segunda parte. Mas o termo jovem que é usado aqui, pode se referir a um homem que tinha a idade de prestar serviço militar na época. Então, ele não era mais uma criança. Mas também não, pelos costumes romanos, ele não poderia ter mais de 40 anos. Depois dos 40, a pessoa já não poderia mais servir no exército. Então Timóteo, ele não era um adolescente imaturo, ele era um adulto. Na nossa cultura seria um adulto, apesar de que hoje tem muita gente com 25, 30 anos que ainda tem cabeça de 12. Isso é errado, deveria ser amadurecido. Mas provavelmente Timóteo tinha ali os seus 35 anos. É jovem ainda? Para muitos ainda é jovem sim, é jovem. Mas mesmo assim, muitos na igreja eram mais velhos do que Timóteo. Lembra, tinham senhores e senhoras na igreja. E isso poderia provocar uma espécie de desconfiança. Quem é esse jovem aí? Ele não viveu nada na vida ainda, né? Ele não enfrentou as dificuldades. Isso poderia gerar uma desconfiança na igreja. Por isso, agora vem o lado de Timóteo. Paulo diz, ainda no verso 12, você, Timóteo, deve se esforçar para ser exemplo para esses crentes. A ideia aqui é de ser um padrão a ser seguido. Quem trabalha em metalúrgica sabe disso. Você cria o protótipo, você cria aquele primeiro modelo e depois você diz, olha, você vai copiar essa peça e vai fazer essa peça em grande escala. O que Paulo está dizendo é, seja essa peça, seja o protótipo, seja o modelo a ser imitado, e seja isso na palavra, em tudo aquilo que você diz, nas conversas, nos aconselhamentos, nas reações, no púlpito. Seja um exemplo no púlpito, no que você diz, na sua língua. Segundo, seja exemplo no seu comportamento, naquela sua maneira de viver. Seja exemplo na maneira de amar as pessoas. Seja exemplo na fé em Deus e seja exemplo na pureza. Apesar da pouca idade e pelo pouco tempo de experiência de vida, o ministro garante o respeito da igreja, não pelo uso forçado da autoridade, do tipo, vocês têm de me engolir, têm de se submeter a mim. O ministro garante o respeito da igreja ao se tornar um exemplo de cristão aos fiéis. A conduta santa cala as críticas.
A verdadeira autoridade espiritual não surge com os anos, mas surge da genuína piedade. É aí que vem a maturidade espiritual. De modo prático, isso pode significar pelo menos 3 coisas para nós. E isso é muito prático para nós. Em primeiro lugar, é para os líderes. Um líder, a vida de um líder precisa ser irrepreensível, seja qual for a idade desse líder. Então nós temos alguns presbíteros, nós estamos em processo de orar para que Deus levante mais presbíteros, diáconos para a nossa igreja. Eles precisam se esforçar para ser exemplo. Exemplo de como um cristão deve ser em todas as áreas. Um líder não pode ser uma pessoa que faça piadas sujas. Uma pessoa que tem um linguajar obsceno. Um linguajar irresponsável, que diz sem ponderar, sem pensar em como aquilo será ouvido pelas pessoas. O líder é alguém que tem autocontrole. Alguém que ama todos os tipos de pessoas. É alguém que é um exemplo de fidelidade a Deus. É um homem que busca a pureza sexual. O líder precisa ser assim. Mas em segundo lugar, a igreja, agora uma aplicação para nós, a igreja não deve olhar apenas para a idade do líder, mas para a sua piedade. A piedade é o que realmente importa, e não a pouca idade. Nós devemos valorizar mais o caráter santo e a fidelidade à palavra do que a idade ou a experiência de vida. Essas coisas são importantes. Experiência é importante. Idade é importante, mas não são determinantes. O que é determinante é a piedade. Nós não devemos olhar primeiro para a idade, mas sim para a piedade. Terceiro, também é para nós como igreja. Se nós temos líderes irrepreensíveis, nós devemos imitar o padrão santo que nós vemos na vida deles. Eles devem ser o nosso alvo, mesmo que sejam líderes novos. É interessante isso, né? Porque vocês têm líderes novos, com exceção do Ronist, né, Ronist? Um dos presbíteros aí está com seus 28 anos, né? Então, Getúlio não vou nem citar, né, Getúlio? Deixa por aí. Mas vocês têm 2 pastores novos. Ter líderes piedosos é uma bênção para a igreja. Porque os líderes nos lembram constantemente de que é possível viver de maneira piedosa. Porque muitas vezes nós dizemos, mas eu nunca vou conseguir largar esse vício. Eu nunca vou conseguir perdoar tal pessoa. Eu nunca vou conseguir ter autocontrole. Mas quando você olha para o líder, e você vê que o líder consegue, você diz, mas ele é ser humano como eu, como ele consegue? Imite o padrão de vida dele. Imite a fé que ele tem. Ele é um modelo. Então nós como igreja devemos seguir o modelo piedoso que vemos nos nossos líderes. Segundo exemplo de se exercitar na piedade. Timóteo, versículo 13. Seja aplicado no ensino. Seja aplicado no ensino. Olha o que o versículo 13 nos diz. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Paulo esperava visitar Éfeso em breve, mas até que esse dia chegasse, ele ordena que Timóteo se aplique, ou dê atenção, se dedique com todas as suas energias a 3 atividades, todas ligadas ao ministério de pregação da igreja. Primeira atividade, aplica-te à leitura. Essa é uma palavra que traz um sentido de ler algo em público. Se você tem a versão a NVI já traduz assim: dedique-se à leitura pública da Escritura. É óbvio que Timóteo deveria ler a Bíblia para o povo de Deus. Segunda atividade, aplica-te à exortação. Então a Bíblia deve ser lida, mas ela também deve ser aplicada à vida dos membros. Porque exortar vai muito além do que simplesmente repreender uma pessoa. É um termo que significa literalmente chamar a pessoa ao lado. Então, exortar implica em você encorajar alguém, encorajar o desanimado, implica consolar o aflito, confortar o abatido, pedir obediência àquele que é inconstante, ajudar aquele que está duvidando, aconselhar o tolo, enfim, tem uma infinidade de aplicações para essa palavra. Tudo isso nada mais é do que se aplicar à palavra de Deus à vida da igreja. Terceira atividade, se dedique, Timóteo, ao ensino, termina o versículo dizendo. O povo de Deus ele não se resume só em pecado,
Tem gente que acha que o pastor só tem que bater na congregação, né? Nem sempre. A igreja às vezes não precisa ser exortada, o que ela precisa ser é ensinada. Então tem essa área também. Quando os crentes pecam, precisam ser exortados, mas há muitas áreas em que eles não sabem o que fazer. Então é aí que entra o ensino da sã doutrina. Eles precisam de correção quando pecam, mas também de instrução para que não pequem. E essas palavras significam para nós que, como igreja, nós precisamos da leitura pública das Escrituras. Nós precisamos da exortação quando pecamos, ou nós precisamos do ensino doutrinário da palavra de Deus. É por isso que os nossos cultos, eles se centralizam ao redor da Bíblia. Você está diante de um púlpito em que nós colocamos uma Bíblia. Já reparou nisso? Que a igreja, ela toda olha para aqui, não está olhando para o pastor, ela está olhando para a Escritura. Nós queremos ouvir o que Deus tem a dizer. É por isso, e é essa a tarefa dos pastores e presbíteros, eles têm que se afadigar no ensino. Portanto, é a isso que um ministro do Evangelho deve se dedicar. Isso aqui é muito prático, porque nós devemos sim desejar de um pastor ou de um presbítero que ele dê atenção às coisas administrativas da igreja. Sim, ele tem que cuidar das comissões, ele tem que cuidar dos conselhos, ele tem que também participar de concílios da denominação, mas ele deve dar atenção especial ao ministério da palavra, porque essas coisas têm sua importância, têm o seu lugar na vida da igreja, mas elas não são maiores que a necessidade que nós temos de ouvir a palavra de Deus. É isso que a igreja deve esperar dos seus presbíteros. Não só isso, mas uma igreja bíblica, ela deve fomentar que aqueles que a ensinam se preocupem apenas com isso. Isso envolve dar suporte financeiro, suporte emocional, suporte físico, suporte educacional, enfim, tantas coisas. Há um pastor que diz: você quer que seu pastor pregue melhor? Dê livros para ele. Mas se ele não pregar melhor, tire os livros dele. Mas a igreja também, para que o pastor se afadigue no ensino, deve se dedicar a essas coisas. Terceiro exemplo de se exercitar na piedade, versículo 14: Timóteo, seja fiel ao ministério. Seja fiel ao ministério. Olha o que Paulo diz no verso 14: não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Timóteo não deveria ser negligente ao dom que tinha recebido. Muitos debatem aqui sobre que dom era esse. Algumas pessoas dizem que poderia ser o dom do ensino, outros dizem que era o dom de cura, enfim. Mas a interpretação mais simples seria entender esse texto como o seguinte: o dom de Timóteo, que ele recebeu, é a vocação para o ministério pastoral. Isso explicaria, dizer então, ainda no verso 14, que esse dom foi dado a Timóteo por profecia, e profecia é uma palavra vinda de Deus, e pela imposição de mãos dos presbíteros. Sabe o que significa impor mãos? Certa vez uma pessoa me pediu para orar e impor as mãos sobre a moto que ela tinha acabado de comprar. Só que ela não tinha carta. Eu coloquei a mão na cabeça dela e orei: Deus, que essa pessoa não ande com essa moto até tirar a carta. As pessoas acham que a imposição de mãos traz algum poder, né? E sei lá. Mas imposição de mãos naquela época significava você se identificar com alguém e transmitir ou transferir uma certa autoridade a essa pessoa. Você não vê na Bíblia gente impondo mãos sobre objetos, só impondo mãos sobre pessoas. E quem impõe mãos são pessoas que têm uma autoridade e uma responsabilidade de liderança. Então a ideia aqui poderia ser: Timóteo, Deus te chamou para o ministério através da pregação da palavra, profecia, e os presbíteros perceberam isso. E sabe o que os presbíteros fizeram? Eles te treinaram e eles te ordenaram ao ministério, impondo as mãos sobre você. Eles te autorizaram ao ministério. Por isso, não ignore, Timóteo, a responsabilidade que te foi confiada. Queridos, a ordenação ao ministério, seja um ministério de tempo integral, como vocês fizeram comigo e com Samuel, seja um ministério de um presbítero que continua trabalhando fora, por exemplo, como o Rones, tio Getúlio. A ordenação ao ministério é algo muito sério. Por meio da imposição de mãos, o que Deus está fazendo é confiando o seu rebanho àquela pessoa. Eu coloco todas essas vidas sob seu cuidado. Você é responsável por elas agora.
por isso essa é uma tarefa que deve ser desenvolvida com maior cuidado pastoral. Porque esse é o trabalho de um presbítero, de um pastor. Hoje em dia, há muitos pastores e líderes de igrejas que não se dedicam à função que Deus lhes deu. Quantos pastores acordam tarde, trabalham pouco, estudam quase nada e não se preocupam com o dia a dia, com a vida do seu rebanho? Pastores e presbíteros precisam entender que um dia prestarão contas a Deus sobre como cuidaram das ovelhas de Deus. No último dia, não só eu estarei responsável por vocês, todos os presbíteros dessa igreja estarão. Não se pode negligenciar esse chamado, essa vocação. Quarto exemplo de se exercitar na piedade, versículo 15. Timóteo, seja dedicado a progredir. Seja dedicado a progredir. Olha o que o versículo 15 diz. Ocupa-te dessas coisas. Dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. Paulo diz que todas essas coisas, que ele já disse até agora, devem ocupar a mente e as ações de Timóteo, de modo que ele se dedique inteiramente a elas. A ideia aqui é que ele se preocuparia tanto com essas áreas, que Timóteo acabaria fazendo parte dessas coisas. E essas coisas fariam parte de Timóteo. Não haveria distinção entre o Timóteo privado e o Timóteo público. Aquele Timóteo que seria uma coisa no domingo, deveria ser o mesmo no dia a dia. O Timóteo em casa era o mesmo Timóteo do gabinete pastoral. E isso deveria ser feito com um propósito bem claro. O versículo 15 termina dizendo: para que todos pudessem ver o progresso de Timóteo. Timóteo deveria se dedicar tanto à piedade no ministério, ao ponto de todas as pessoas serem capazes de perceber claramente o seu avanço e o seu desenvolvimento. Isso aqui é prático para nós também. Há muitos cristãos, e não poucos pastores, que acham que deveriam crescer só no início da caminhada cristã, ou no início do ministério. Então, naqueles primeiros anos de conversão, ou de seminário, cristãos e pastores, eles pensam assim: olha, as pessoas esperam que eu cresça. Eu preciso amadurecer, eu preciso conhecer mais da Bíblia, eu preciso ler a Bíblia inteira em um ano, eu preciso conhecer sobre teologia sistemática, eu tenho de saber e responder, eu tenho de saber evangelizar, enfim. E as pessoas se dedicam a isso, mas só lá no começo. Mas o tempo vai passando e esse progresso, ele entra em processo de congelamento. E a santidade fica estagnada. E agora o avanço na vida cristã não é tão claro quanto antes. Isso é um erro. Tanto é um erro em ovelhas quanto em pastores. Todos nós precisamos sempre progredir na piedade, e isso envolve em você crescer ao ponto de que todos possam ver esse avanço. É muito comum pessoas dizerem: eu tenho amadurecido, eu tenho crescido, mas você não pode dizer que está mais maduro do que ontem por conta própria. Sabe quem é que diz se você está amadurecendo ou não? É você? Quem é que diz isso? Os outros, especialmente seu marido ou sua esposa, ou seus filhos, ou seus pais. Mas são os outros que veem o seu progresso. Não é você quem avalia se a sua sabedoria está aumentando. Não é você que avalia se as suas palavras são doces, mais doces do que antes. Não é você que avalia se o seu amor está sendo mais desenvolvido. São os outros que fazem isso. Então o seu progresso na fé deve ser perceptível às pessoas. Deve ser algo claro e cristalino. Ovelha e pastor que não crescem têm um sério problema. Por isso, como cristãos em geral, nós devemos nos ocupar nas coisas da piedade, para que todos possamos crescer. Como pastores e presbíteros, e essa palavra é para nós, nós devemos sempre continuar crescendo, estudando, amadurecendo, e abertos aos olhares, às críticas do nosso povo. Porque é o povo quem avalia o nosso progresso, não somos nós mesmos. O maior erro de um pastor é chegar no púlpito e dizer: daqui eu não saio. Eu não sei se vocês viram essa notícia no ano passado, um pastor de uma igreja que
a igreja já não aguentava mais esse pastor, ele estava levando a igreja para um caminho errado, e esse pastor, ele grudou no púlpito certo domingo e diz: daqui eu não saio. E o culto durou 2 semanas. Foi necessário entrar num processo jurídico e advogados irem, e o pastor tinha pessoas da igreja que o defendiam e diziam: daqui ele não sai. As pessoas se agarravam no púlpito também, davam um soco em quem chegava perto. Isso é um caso bem extremo, né? No final ele teve que sair, ele tinha que tomar banho também e comer. Mas tem muitos pastores que dizem isso, eles abraçam o púlpito e dizem: daqui eu não saio mais. É um ministério vitalício, vocês vão ter que me aturar para o resto da minha vida. E eles não progridem mais. Ou melhor, eles regridem na fé. Eles começam a se desviar do caminho correto. E eles precisam dar ouvidos à comunidade também. É a igreja quem critica, quem avalia, quem pondera, quem ajuda no crescimento de um pastor. Então, quando pastores, presbíteros, líderes são alvos de críticas, muitas críticas são maldosas, infundadas, mas eles devem ouvir essas críticas, serem maduros a ponderar e ver se não são eles que precisam mudar. Se a igreja vê problema nos seus líderes, porque é falta de amadurecimento, seus líderes devem dar atenção às críticas e repensar a maneira com que tem vivido. A igreja constantemente deve avaliar os seus líderes constantemente devem ouvir a avaliação da igreja. Quinto exemplo de se exercitar na piedade, versículo 16. Timóteo, seja cuidadoso consigo mesmo. Seja cuidadoso consigo mesmo. Olha o que o versículo 16 diz. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas. Dessa forma, salvarás tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Quando Paulo ainda estava em Éfeso, com os presbíteros dali, antes de dizer que futuramente falsos mestres surgiriam até do meio deles, em Atos 20, 28, ele disse assim: portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. O que Paulo disse aos presbíteros ali, ele disse: olha, antes de cuidar do rebanho, vocês têm de cuidar de si mesmos. E é isso que ele diz para Timóteo: Timóteo, cuide de si mesmo e cuide do seu ensino. Presbíteros e pastores precisam ficar atentos, prestar atenção, vigiar, quanto a como eles conduzem as suas vidas e sobre aquilo que eles pregam toda semana ao povo de Deus. Só assim é que pastores e presbíteros podem ser úteis no ministério. O versículo 16 termina dizendo: só assim, Timóteo, você será capaz de salvar tanto a si mesmo, quanto aqueles que te escutam. O termo salvar usado aqui por Paulo também pode significar livrar alguém de um grande perigo. Então não se refere só à salvação da alma, mas também, por exemplo, quando alguém está perto de uma serpente e você empurra essa pessoa para longe da serpente. Você salvou ela desse grande perigo. E parece que é isso que Paulo está dizendo aqui, faz mais sentido no contexto, porque a igreja em Éfeso era infestada de serpentes, falsos mestres, falsos ensinamentos, e a maneira mais eficaz de proteger a igreja seria se Timóteo ficasse esperto quanto à sua própria vida e ao seu ensino, para que ele não viesse a se tornar um herege. Antes de se preocupar com as funções do ministério, um ministro deve cuidar primeiro de si mesmo. Há muitos pastores que se desgastam, perdem suas famílias em função do ministério. Acabam focando tanto na igreja, que se esquecem de cuidar primeiramente de si. Pastor também precisa, como eu disse, se exercitar. Pastor também precisa ter momentos devocionais. Pastor também precisa manter uma vida regular de oração. Pastor também precisa ter tempo com a sua família. Pastor também precisa ter tempo com Deus. Pastor também precisa dormir bem.
Pastor também precisa prestar contas a alguém sobre os seus pecados. O pastor não está numa torre de marfim onde ele não peca. Ele é inatingível, intocável, ele é o santo dos santos, ele não é. E se a igreja considera o pastor assim, a igreja está dizendo: pastor, caia, porque nós não queremos saber como está o seu coração. Nós só queremos que você pregue bem. Se pregar bem, tanto faz se você peca, tanto faz se a sua vida está um lixo, se você está desanimado, se você está desmotivado, se você está triste, se você está perdendo a sua família, se você está perdendo a sua saúde. Eu só quero um bom sermão no domingo e quero visita na terça-feira. Tem igreja que faz isso com o pastor. Pastor também precisa de ajuda quanto às suas lutas, os seus temores. Pastor precisa ter tempo de lazer. Pastor precisa rir. Pastor precisa passear, se divertir e, por que não, descansar. E talvez, por que não, também chorar quando está triste. O choro é algo nosso, do ser humano. Pastor também é gente como todas as outras ovelhas. E ele precisa ter cuidado pessoal, tanto quanto cuida dos outros. Pastor não pode gastar todo o seu tempo só com o rebanho, ele também precisa cuidar de si mesmo. E a igreja também tem de se preocupar com isso. E eu digo não só pastor, tudo que eu estou dizendo aqui também é para os nossos presbíteros. A igreja precisa se certificar de que os seus líderes têm uma vida normal como todos os outros. Pastor, qual a última vez que você saiu com a sua família? Presbítero, qual a última vez que você saiu de férias? Qual a última vez que você tomou um sorvete com os seus filhos? Qual a última vez que você abriu o coração para alguém? Porque se a igreja não se preocupa com essas coisas agora, quando a igreja quer toda a atenção do pastor, ela quer toda a atenção dos seus líderes, e ela ignora as necessidades daquele ser humano, ela vai sentir as dores dessa negligência lá na frente, no futuro. Quando algum escândalo surgir, ou quando o líder desistir do ministério, ou quando ele entrar em depressão, ou mesmo cair em pecado, e nós temos visto não poucos pastores se suicidando. Cuida de si mesmo, Timóteo, e daquilo que você ensina também. Sexto exemplo de se exercitar na piedade: seja cuidadoso com os outros. Você cuida de si mesmo, mas agora você também cuida dos outros. Versículos 1 e 2 do capítulo 5, olha o que ele diz: não sejas duro na repreensão ao idoso, mas exorta-o como a um pai, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às jovens como a irmãs, com toda pureza. A última orientação prática tem a ver com o relacionamento pastoral de Timóteo com as suas ovelhas. Ele não deveria ser duro ou áspero na sua repreensão aos membros da igreja. Sim, quando os crentes pecam, o papel do pastor é repreendê-los, é reprová-los, é apontar os erros deles. Mas isso não pode ser feito sem carinho. Não basta exortar com a verdade, é preciso fazer isso com amor. E essa repreensão amorosa deveria ser exercida a todos os tipos de crentes na igreja, tanto os mais jovens quanto aqueles mais velhos. Paulo diz, olha, aos homens e mulheres idosos, Timóteo, você deve exortar com respeito e ternura, como se fossem seus pais. Timóteo, quanto aos jovens da sua idade, aqueles homens jovens da sua idade, você não deve tratar eles com desprezo e humilhação, porque eles são novos, até porque você não quer que as pessoas te tratem assim, então também não trate os outros jovens com desprezo, mas com a fraternidade de irmãos que se amam. Terceiro, ele diz, olha, as jovens, as mulheres novas, além de tratá-las como irmãs, Timóteo, você deve fazer isso com toda pureza. Timóteo não deveria cobiçar, desejar, se aproveitar ou fazer gracejos obscenos com as suas ovelhas, ou com nenhuma outra mulher. O trato com o sexo oposto deveria ser honroso e como se fosse com alguém da sua própria família. O ministro, ele não pode deixar as suas ovelhas pecarem e se sentirem bem com o pecado. Uma coisa que você precisa entender é que se você está numa igreja bíblica, você não vai poder pecar e se sentir confortável com isso. Uma hora ou outra alguém vai bater na tua porta. Porque esse é o papel dos presbíteros.
Pastores precisam exortar as ovelhas e chamar as ovelhas ao arrependimento. Mas não podem fazer isso de maneira áspera, tem de agir como agiria, como membros da sua própria família. Queridos, muitos problemas nas igrejas decorrem da falta de sabedoria dos seus líderes em exortar as suas ovelhas. É preciso trato, respeito para exortar alguém mais velho. E é preciso honra e humildade em lidar com pessoas da mesma idade. Milhares de igrejas já se dividiram por causa da desobediência a esse texto. Muitos pastores e líderes caíram em adultério porque ignoraram essas palavras, fazendo aconselhamento em portas fechadas com mulher, dando apoio emocional. Homem não aconselha mulher, mulher aconselha mulher. Isso é interessante, às vezes acontece de alguma mulher me procurar: pastor, eu preciso de conselho. A gente vai lá no pátio, no meio do pátio, pode falar. E minha esposa, ela está aberta para qualquer momento. Se eu estou numa conversa com uma mulher, ela pode chegar e se inteirar no assunto. E há momentos em que talvez procure durante a semana, de portas abertas. Quem sabe como é o gabinete, tem uma mesa bem redonda, grandona, né? A pessoa fica lá do lado de lá na janela e eu do lado de cá, escondidinho aqui. E o segundo encontro já não é mais comigo, o segundo contato já não é mais comigo, agora é com a minha esposa. Eu vou te pastorear por meio dela, então toda a nossa conversa vai vir do celular dela. Ela vai ser o nosso porta-voz. Nós precisamos ter esse cuidado como homens. Talvez você não seja um pastor e um líder, mas você precisa ter esse cuidado também. Muitos relacionamentos, agora pensando como igreja, foram desfeitos, porque os próprios membros da igreja não sabem aplicar esses textos. Nós vemos nós oramos na quarta-feira por um pastor que está no ministério com essas dificuldades, amigo meu. Adultérios, traições, divórcios, e nós podemos pensar aqui em brigas, xingamentos, mágoas, falta de perdão, tantas coisas que seriam evitadas se os membros da igreja tivessem respeito, tivessem honra uns pelos outros, enquanto exortassem os seus irmãos quando eles pecassem. Você viu o seu irmão pecando e você vai lá, não como dizendo: você é um tolo, um inútil mesmo, eu sabia que você ia cair. Não, se é uma pessoa mais velha que você vai como se fosse o seu pai, como se fosse a sua mãe, você chama de Senhor, mas você não deixa de exortar. E quando você vê um jovem, talvez você que é mais velho, não tenho paciência com essa criançada, eles não ouvem. É assim que você faz com seu filho? Se está errado. Você deveria tratar também com amor e carinho. E você que é jovem, deveria exortar outro jovem, não com desprezo, achando que você é melhor que ele, chegar como irmãos. E meninos e meninas, jovens, moços e moças deveriam se tratar assim. Vamos ao cinema? Vamos. Vai ser com um grupo de jovens? Vamos. Eu não vou sentar do lado do seu e ficar pegando a sua mão, porque eu não sou nada seu. Tem esse costume na igreja de agora nós estamos orando, e o orar na igreja virou como um ficar gospel, porque as pessoas oram, mas elas vão comer lanche juntas, elas andam de mãos dadas juntas, elas têm no celular a foto um do outro, dizendo amor eterno. Elas não são nada, elas não namoram, elas não têm um relacionamento, elas não têm nenhum compromisso, eles não estão tratando um ao outro com toda a pureza, como se fossem irmãos. Quem aqui vai com a irmã no cinema de mãos dadas? Quem aqui coloca amor eterno à minha irmã no WhatsApp? Difícil, né? Você deveria fazer isso com uma moça, você deveria fazer isso com um moço, e quando namora a mesma coisa. Enquanto está noivo também, até que casa, aí você pode tratá-la como esposa e tratá-lo como marido. Mas enquanto não há o casamento, são irmãos em Cristo. Deixa eu encerrar porque meu tempo já foi. O maior legado de um pastor e dos presbíteros de uma igreja, eles podem construir e deixar, é a prática e o ensino da piedade para suas ovelhas. É isso que vai salvar o ministro e aqueles que o ouvem dos falsos mestres e das heresias. Queridos, mais importante do que um pastor fazer melhorias no prédio,
Mais importante do que um pastor estruturar ministérios, organizar as papeladas, deixar o caixa no azul, mais importante do que isso é ser um modelo de piedade para as ovelhas e ensinar as ovelhas a piedade dia após dia. A piedade contém a promessa da vida, tanto nessa era quanto no porvir. Deus nos deu o caminho mais excelente para que sejamos como seu filho. O caminho mais excelente é a vida piedosa. Então eu queria concluir dizendo que se nós cremos em Jesus, nós não só somos capazes de buscar uma vida piedosa, como nós temos o privilégio de viver piedosamente. A vida nesse mundo é muito melhor quando você pratica piedade. Se hoje nós temos a promessa de que um dia nós teremos vida eterna, nós então devemos buscar essa vida piedosa ainda nessa terra, e assim nós poderemos experimentar algumas das infinitas alegrias que nós vamos desfrutar no céu, mesmo ainda vivendo nesse mundo frágil, nesse mundo limitado. E como igreja nós possamos todos nos exercitar na piedade, para que Jesus, o nosso Salvador, brilhe através das nossas vidas, e nós possamos ter vidas prazerosas nesse mundo, enquanto aguardamos a sua volta. Amém?